Bem, pessoal, nós vamos iniciar agora então o exame das chamadas cláusulas especiais à compra e venda, né? O tema encontra-se positivado no Código a partir do artigo 505, do artigo 505 até o artigo 532 do Código Civil. Muito bem, então vamos começar pela primeira das cláusulas especiais à compra e venda, que é a chamada retrovenda. O primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui é que a incidência prática da retrovenda nos dias atuais é muitíssimo limitada. E vocês vão entender por quê quando a gente avançar aí na explicação do tema. Infelizmente, hoje a retrovenda muitas vezes acaba aparecendo como forma de se conferir algum contorno de legitimidade para negócios escusos, principalmente a agiotagem. E vocês vão entender por quê ao longo aí da nossa explicação. Então vamos começar aí lendo o artigo 505 do Código Civil, que abre a regulamentação do tema pelo legislador. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Bem, analisando esse conceito trazido pelo artigo 505 do Código Civil, nós de imediato identificamos que o pacto de retrovenda, a cláusula especial de retrovenda, é específica para vendas de bens imóveis. Então não é possível a inserção de uma cláusula especial de retrovenda, ou pacto de retrovenda, no caso da alienação envolver bens móveis. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa de imediato destacar. Da leitura do dispositivo, nós também verificamos que a cláusula de retrovenda nada mais é do que a instituição da possibilidade do vendedor resgatar a coisa imóvel alienada durante um certo período, indenizando o comprador. Então, a finalidade da retrovenda é possibilitar ao vendedor, dentro de um determinado prazo, a possibilidade de reaver a coisa do comprador, reembolsando o preço pago, as despesas do contrato e eventuais benfeitorias e obras realizadas no bem pelo comprador. Agora pergunto a vocês, que comprador nos dias atuais aceitaria, comprador de bem imóvel nos dias atuais, aceitaria a inserção de uma cláusula contratual de retrovenda? Que comprador de imóvel admite a possibilidade do vendedor, num determinado prazo, a seu exclusivo arbítrio, decidir pelo resgate da coisa, reembolsando o comprador no que diz respeito ao preço e outras despesas realizadas? Nenhum, ou quase nenhum.
né? Afinal, quem adquire um bem imóvel o faz, na grande maioria das vezes, com o objetivo de ocupá-lo e ainda, eventualmente, tirar proveito num negócio futuro. Ninguém adquire um imóvel nos dias de hoje se sujeitando à possibilidade de, pura e simplesmente, perdê-lo se o vendedor desejar resgatá-lo num determinado período fixado pelo contrato. Por isso que eu disse que o Instituto encontra-se em desuso. Vejam, o direito de resgate, eventualmente instituído através de uma cláusula especial de retrovenda, poderá ser exercido no prazo máximo de 3 anos. Ou seja, não pode existir uma cláusula de retrovenda que permita ao vendedor resgatar a coisa alienada num prazo de, por exemplo, 5, 8, 10 anos. O limite legal para o exercício do direito de resgate na retrovenda é de 3 anos. Se vocês, porventura, encontrarem algum contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda, que é raro, e essa cláusula de retrovenda prever um prazo superior a 3 anos para o resgate por parte do vendedor, a solução é reputar-se não escrito aquilo que exceder os 3 anos previstos na lei. Então, se vocês encontrarem uma cláusula de retrovenda que permite o resgate em 10 anos, a solução é interpretá-la como a possibilidade de resgate sendo exigível durante o prazo máximo legal de 3 anos. Bom, qual a natureza jurídica dessa cláusula especial à compra e venda? A doutrina afirma que a natureza jurídica da retrovenda é a de pacto acessório, adjeto à compra e venda. Ou seja, é uma cláusula acessória. A despeito disso, qualquer nulidade que envolver essa cláusula, como por exemplo a previsão de um prazo maior para o exercício do direito de resgate do que aquele enunciado pelo legislador, não causa a nulidade do contrato principal, que é o de compra e venda. Então aqui, a nulidade do acessório, a nulidade de uma eventual cláusula de retrovenda, não prejudica a validade do contrato principal. Na realidade, a cláusula de retrovenda, ela implica a inserção na compra e venda de uma condição resolutiva expressa. Por que condição resolutiva expressa? Porque vocês sabem que a condição refere-se a um evento futuro e incerto. E o exercício do direito de resgate pelo vendedor, que é a consequência gerada pela inserção da cláusula de retrovenda, ocorrerá no exclusivo arbítrio do vendedor. Ele não está obrigado a resgatar a coisa dentro dos 3 anos ou do prazo previsto no contrato, desde que inferior a 3 anos.
fica ao arbítrio dele, fica sob a conveniência dele, sob a discricionariedade do vendedor, exercer ou não a faculdade prevista pelo contrato. Daí se falar em condição resolutiva expressa. Então, é uma faculdade que, uma vez exercida pelo vendedor, implicará a resolução do contrato de compra e venda, o desfazimento do negócio. Por isso, a doutrina identifica a cláusula de retrovenda como uma espécie de condição resolutiva expressa. Uma faculdade colocada à conveniência do vendedor, que, uma vez exercida, implica o desfazimento, a resolução, em sentido lato, né, do negócio. Bem, notem que o legislador não deixa, né, o adquirente completamente desamparado. Embora ele permita a instituição de uma cláusula potestativa em favor, né, do vendedor, excepcionando inclusive a regra geral de que cláusulas potestativas não são admitidas, são consideradas nulas em contratos de modo geral. Apesar de instituir essa cláusula potestativa em favor do vendedor, ele protege o comprador na medida em que condiciona o exercício do direito de resgate, né, ao reembolso do preço pago, das despesas feitas pelo comprador e ainda a indenização de eventuais obras ou benfeitorias feitas com autorização do vendedor e obrigatoriamente o reembolso das despesas necessárias, daquelas benfeitorias necessárias, aquelas que se destinam à própria manutenção da coisa. Então, o legislador traz uma espécie de compensação também para o comprador que se vê aí diante do exercício da faculdade de resgate imposta no contrato em benefício do vendedor. Vou encerrar aqui esse vídeo, no próximo a gente dá continuidade à análise da retrovenda.